Oi, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Jornal DR1. Hoje a gente vai entrevistar um convidado muito especial. É o Dr. Júlio Matos. Ele vai falar de assuntos muito importantes, né, pra gente. Vai falar sobre ele que é cirurgião vascular e angiologista. Então, é especialista aí no tratamento clínico de doenças que acometem o sistema circulatório. Então, vai falar sobre varizes, vai falar sobre aneurisma, vai falar sobre AVC, vai explicar para a gente também quais são as causas dessas doenças, né? Vai explicar para a gente como se precaver e também para quem já sofre de algum tipo de doença como essas, como é feito o tratamento adequado. Né? Então vamos conversar com o Dr. Júlio Matos. Você que tem dúvidas sobre esse assunto, pode entrar aqui em contato com a gente, pode participar, pode mandar inclusive sua pergunta sobre esses assuntos aqui no comentário que eu repasso para o Dr. Júlio Matos, angiologista, especialista aí no sistema circulatório. Deixa eu chamar ele então aqui para a live. Dr. Júlio Matos, você tem dúvida sobre esse assunto? Tem dúvida sobre AVC? Tem dúvida sobre as doenças que acometem, né? Esse sistema do corpo humano? Participe aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser uma live bem esclarecedora. Agradeço aí ao pessoal que já entrou. Deixa eu chamar aqui o Dr. Júlio. Júlio, que também é cirurgião vascular. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui com a gente. Enquanto isso, você pode mandar a sua dúvida, seus questionamentos. É um mundo, esse assunto, né? Um mundo de coisas aí. E mais importante ainda, porque nesse período da pandemia, muitas dessas doenças se agravaram, né? Em função que muitas pessoas deixaram de cuidar da sua própria saúde, e isso acaba agravando aí o surgimento dessas doenças. Deixa eu convidar aqui de novo o Dr. Júlio. Dr. Júlio Matos. Essa live, essa quinta-feira do Jornal DR1. Mandei aqui mais um convite para ele, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Você que está aí assistindo a nossa live nesse feriado, seja muito bem-vindo. Assunto muito importante hoje. Deixa eu convidar aqui de novo o Dr. Júlio. Júlio Matos, a gente vai falar sobre varize, vasculite, aneurisma arterial, sobre todos esses assuntos relacionados ao sistema, né, circulatório do corpo humano. Dr. Júlio, que é especialista nesse assunto. Um assunto também que está muito em alta é a trombose venosa profunda, né? Inclusive tem estudos em andamento que relacionam a Covid-19 com a trombose. Então a gente vai perguntar um pouco sobre o Dr. Júlio, um pouco desse assunto para o Dr. Júlio também, para esclarecer todas as dúvidas aí dos nossos telespectadores aqui dessa live. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Sistema circulatório, doenças que acometem o sistema circulatório, vasos sanguíneos, veias e artérias, são muitas. São muitas e geram muitas dúvidas. São doenças bem comuns, né? E com a pandemia, essas doenças, infelizmente, se intensificaram. Muitas delas se agravaram, seja pelo fato de que tem relação, né, com a Covid-19, pelo fato de que muitas pessoas também deixaram de se cuidar, preferiram se isolar ainda mais por conta do vírus e deixaram de dar continuidade aí no tratamento. Deixa eu ver se eu consigo aqui manter contato com o Júlio. Parece que ele está com dificuldade para entrar na nossa live, mas eu agradeço também
Aproveito para agradecer aqui a detetive Damásia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Damásia. Maia Braz também está aqui. Giovana Martins. A Aisha Raquel também está aqui com a gente. Acho que o doutor está com dificuldade aqui para entrar. Deixa eu mandar mais um convite para ele. Doutor Júlio Matos, mais uma live sobre saúde. As lives sobre saúde são sempre bem interessantes, né? Opa! Boa tarde, doutor. Tudo bom? Boa tarde. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou assim. Doutor Júlio Matos, eu estava fazendo aqui uma breve apresentação do senhor para quem já está aqui com a gente na nossa live. Eu queria, doutor, começar agradecendo aí por esse tempo que o senhor disponibiliza aí para a gente, para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Doenças que acometem o sistema circulatório. Obrigado, doutor. Nada, obrigado a vocês de ter a oportunidade de elucidar um pouquinho mais esse tema que é tão em voga hoje por causa dessa pandemia. Ah, com certeza, é verdade, doutor. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor o que é que faz um angiologista? Bom, um angiologista, ele trata de 3 sistemas. Uhum. Ele trata do sistema de artérias, que são, são os vasos que irrigam praticamente o corpo todo. Uhum. O lado venoso, e aí você divide entre o venoso e o de drenagem, junto com o sistema linfático. Desses 3, o mais importante desses 3 seria o arterial. Mas Entendi. hoje em dia, com essa pandemia e tudo, o sistema venoso está tendo muita ênfase devido aos quadros de trombose venosa, que está todo mundo escutando aí. Entendi. E a gente vai E tratar disso um pouco mais na frente? o angiologista trata disso tudo. Ah, entendi. Tudo que você pensar em vaso é conosco. Ah, entendi. O senhor também é especialista o senhor também é cirurgião vascular, não é? Sim, é o cirurgião vascular. São 2 especialidades diferentes, doutor? Ou tudo está incluído aí no... Mais ou menos está tudo incluído, mas assim, o cirurgião vascular, hoje em dia, ele abrange mais a parte arterial. Entendi. Devido a esse tipo de especialidade, você acaba pegando, às vezes não é nem fora do meio, você vai ver muita gente falando que os cirurgiões vasculares, eles são pessoas que tratam do sistema arterial, venoso e o linfático. É isso que acontece. Entendi. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as principais doenças, né, que acometem esses sistemas, quais as mais comuns que as pessoas sentem. Olha, o mais comum de todos em via de ambulatorial são as varizes. Varizes. Dificilmente você não vai encontrar uma pessoa hoje em dia que não tenha varizes. Por quê? Porque são trabalhos muito... É o que você trabalha no seu dia a dia. Avançando um pouquinho, você tem os sistemas arterial, que são sistemas de entrega de sangue e nutrientes a todos os vasos. E o último, que é o sistema linfático, que é o que drena toda a parte venosa, que você tem colocação para colocar, tem a colocação para você olhar bem em relação à sua perna. Geralmente, você no final do dia está um pouquinho inchado a perna, está com dor na perna. Geralmente é o que a gente, principalmente isso.
Eu tô com um pouco de dificuldade para ouvir o senhor. Parece que tá dando alguma interferência aí no áudio. Acho que é o fone. O áudio tá saindo picotado. Tá melhor agora? Agora acho que melhorou. Tá bom. Eu não consegui pegar essa última parte que o senhor disse. Essa última parte é os sistemas de drenagem, que é o Uhum. que interessa no final do Sim. dia, Aham. tá? E esse final do dia você vai. Geralmente as pessoas estão assim, você que trabalha muito tempo sentado, digitando, Aham. você vai acabar o dia, se você não tiver um mínimo de preparo físico, você acaba fazendo aquele inchaçozinho na perna e um Uhum. pouco de dor na perna por causa disso. Uhum. Deu para entender direitinho? Deu para entender. Então é basicamente isso que formam as varizes. É isso? Exa- Varizes e os vasos em geral de Aham. drenagem, né? Entendi. Para o resto, tem muita coisa ainda que a gente, se quiser, a gente vai ficar até amanhã aí. Ah, com certeza. É muito assunto, né, doutor? Muito amplo. Agora, eu queria que o Exata- senhor falasse mais especificamente da varize. Como é que ela se mostra no corpo humano? Como é que a pessoa descobre que está com varize ou não? Bom, as varizes você geralmente vê com o próprio olhar Aham. do paciente. Ele chega no seu consultório Uhum. dizendo que está com varizes, que tem problema de varizes, que tem algumas alterações de coloração na pele devido a varizes, Uhum. e que no final, em grande escala, a maioria delas não é de tratamento não cirúrgico. Entendi. E o tratamento cirúrgico seria você retirar essas varizes, que nada mais são do que veias que perderam a sua capacidade de drenagem. Hum, Então, essa capacidade de drenagem são as varizes de membros inferiores, principalmente. entendi. Agora, esse é um problema que pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade ou a partir de uma idade ela se torna mais comum, doutor? A partir de uma idade, ela se torna mais comum. Uhum. Ela geralmente começa na puberdade, são O, principalmente mulheres. o áudio do senhor agora continua, agora voltou com aquele problema de estar meio picotado. Vamos lá. Tá dando para entender agora? Agora sim, agora melhorou. Tá bom. Então, o que acontece dentro das acometido mais em moças, Uhum. principalmente na primeira, assim, 20, 21 anos, porque começam a usar anticoncepcionais, começam a usar hormônios Sim. para qualquer tipo de tratamento que você mexe com o tipo de hormônio, eles causam varizes de membros inferiores, principalmente os anticoncepcionais, Entendi. tá? Salto alto também dá varize, doutor? Tá, É mesmo tá, por quê? porque você fica numa posição de você vai contra a tua anatomia. Hum, Então você fica por isso que todo angiologista você vai ver, ele pede para usar, se não for um tênis confortável, uhum, terá assim meias elásticas, né, enquanto estiver trabalhando, ou você usa, geralmente você usa sandálias tipo Anabela, sim. que elas dão menos problemas de varizes. Agora, você pegar uma menina que uma, ela está fazendo tá participando de alguma coisa que você fique muito tempo em relação ao normal da perna, que não é ficar igual a perna equina, né? Uhum, Ela geralmente fica com a perna um pouco mais fletida. E o que acontece? As, as, as formas
se elas começam a perder a forma e começam a dar varizes, principalmente as mais vaidosas, Entendi. tá? Então é um problema que deve ser observado, né, doutor? Um aspecto que deve ser Exatamente, observado. com certeza. Doutor, eu estava pesquisando aqui mais cedo, antes de entrar aqui para a nossa live, e aí eu Aham. vi três coisas que me causaram dúvidas, assim. Qual é a diferença entre a varize, a Uhum. vasculite e a arteriosclerose? Tá, vamos lá. Varizes são vasos que são veias, né? De Uhum, sistema, o sistema é o venoso, que elas simplesmente perderam a função de drenagem. sim. Vasculites são geralmente associadas elas têm elas são assim mais ou menos que eu possa dar um exemplo, o lúpus eritematoso e as arterites e venulites que você causa no sistema venoso, principalmente em relação à colocação de veias muito inflamadas, essa é uma vasculite. Uhum, E a aterosclerose são o envelhecimento natural ou de pessoas que teimam em fazer uma dieta péssima em carboidratos e o fumo, que é o que entendi. pior acontece com a gente, né? Uhum, Pessoas que fumam muito, que não levam uma vida regrada e que acham que com eles não vai acontecer, geralmente a coisa fica ruim para eles, uhum. final. Entendi. Eu tentei o senhor falou aí do cigarro, doutor. Eu tentei um dado aqui do IBGE. O IBGE apontou que houve uma diminuição, né, do número de fumantes no Brasil. Segundo o Aham. IBGE, caiu de 34% em 1989 para 12% da população em 2019. Mas também, segundo o IBGE, a mortalidade provocada pelo tabagismo ainda é grande. A mortalidade e as doenças, né? Sim, Em 2020, segundo também o IBGE, foram registrados 161 mil mortes por sim. consumo de tabacos, isso segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Uhum. E a gente lembra que dia 31 agora, de maio, foi celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Exatamente. Eu queria, agora falando mais especificamente do cigarro, do tabaco, como é que ele contribui para o agravamento, o aparecimento dessas doenças cardiovasculares? Ele diminui a vida útil das veias e artérias. Simplesmente você tem uma vida de mais ou menos, vamos botar hoje em dia, que você Uhum, encontra muita gente com 60, 70, 80 anos às vezes, uhum, e que se tivesse feito, não tivessem consumido o tabaco do jeito que eles uhum, fizeram na vida, né? E eles diminuiriam a capacidade de acabar tendo uma doença muito grave, que seria a gangrena. Então, entendi. a gente tem um esclarecimento. Todo mundo acha que hoje em dia tem uma pessoa que teve algum problema com o pé, principalmente membros inferiores, que acabaram perdendo membros inferiores, por quê? Porque diminuíram a vida útil das artérias e das veias. Entendi. Por causa de Entendi. Às vezes o áudio do senhor ainda continua dando uma picotada, botada. mas o senhor falou de outra situação aí que eu queria que o senhor explicasse, que é a gangrena, não é isso? Isso. Gangrena é quando você não tem mais sangue para fazer a sua fazer a nutrição dos tecidos. Aham, Eles perdem a nutrição e entram num processo de simplesmente eles acabam de ter o comprometimento arterial, principalmente, de você não ter como colocar a, o seu membro em dia uhum, para andar, para deambular, para você colocar. Aí você acaba fazendo esse tipo
você perde a vida, a vitalidade do tecido, principalmente o arterial, Uhum. e causa é uma das principais, se não a principal causa de gangrena no Brasil. Interessante. Doutor, tem outro nomezinho que eu vi aí e que eu queria que o senhor explicasse. É a fístula arteriovenosa. O que é que significa? Sim. Fístula arteriovenosa é o final quando você coloca, Uhum. você vai, o coração ele vai ejetar sangue para todos os lados. Uhum. Quando você tem uma fístula, é nada mais essa daí que eu estou te falando, Uhum. ela é, ela é simplesmente, ela é uma coisa fisiológica, que Uhum. ela vem em um estágio, ela vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e vai trocar o oxigênio com gás carbônicos e outras coisas que você pode colocar no teu, diretamente no teu organismo, até injeção mesmo, você coloca. E a fístula, que você chama de fístula arteriovenosa, é simplesmente é uma cirurgia que ela é muito feita para você colocar o paciente em hemodiálise, Uhum. tá? Uhum. Essa é a principal. Se você olhar em qualquer banca de vascular, a fístula arteriovenosa é essa. Ela pode ser congênita também, Uhum. causando as, as nossas. Tem, tem muitas de, de, se- se- muitas cirurgias que você tira que são praticamente elas nasceram, são doenças congênitas ao ser humano. Uhum. Ele não foi desenvolvido. Entendi. Mas o principal de tudo que você está falando é a fístula para hemodiálise, Entendi. Entendi, tá doutor. Tá bom? claro. Tá claro, ficou muito claro. Doutor, eu queria aproveitar aqui para agradecer a galera que está aqui na live, a Silvia Brice, que está aqui com a gente, Ezio Júnior Odonto está aqui com a gente, Beth Duarte é, também está aqui acompanhando, Thiago Marins, Eleonora, a Inês Meirelles, nossa colunista aqui do Jornal DR1, Lili Lorega também está aqui acompanhando. A gente está, para você que entrou agora, a gente está entrevistando o Dr. Júlio Matos, que é cirurgião vascular, angiologista, está falando aí de doenças, né, que acometem o sistema circulatório, vasos, veias, e aí você que tem alguma dúvida com relação a qualquer um desses assuntos, a gente já falou aqui de varizes, de vasculite, aneurisma, daqui a pouco eu vou perguntar ao doutor sobre AVC, que é um assunto também bem importante, ele vai responder daqui a pouco sobre o AVC, já falamos de cigarro e das consequências do cigarro, né, muito prejudicial também aí para a nossa saúde. Agora, doutor, a gente já falou aqui de alguns problemas aí, mas só para entender, assim, eu queria saber se existe uma causa comum para todas essas doenças ou se cada uma tem uma causa específica. Olha, geralmente são causas comuns. Como a gente começou, nós iniciamos, Uhum. o que você, a primeira coisa que perguntou, salto alto da varizes, Uhum. o salto alto ele estraga o pé da mulher de uma maneira às vezes irreversível, para você ter uma ideia. E Uhum. assim, a parte venosa de varizes mesmo, ela geralmente é congênita. A Uhum. família toda já vem com esse Esse trato, problema. Uhum. esse problema. Você, seus pais, seus avós, você pode olhar que alguém tem uma varize, Uhum. né? E, o principal delas é e assim, passando para a parte
que é a parte que mais me diz respeito, que é a parte vascular, em relação à irrigação, que é o tabagismo, Uhum. né, comprometendo o sistema vascular. É Entendi. isso, tá? Uhum. Doutor, eu também estava, na minha pesquisa que eu fiz aqui anteriormente, antes de entrar na live, eu vi outro termo que eu queria que o senhor explicasse, que é a síndrome de Raynaud. Não sei se é assim mesmo que fala. Renault, Renault. Renault. Síndrome de Renault. Síndrome de Francês. Renault síndrome de Renault nada mais é do que você ter uma alteração Uhum. nas extremidades. Extremidade pode ser no seu nariz e Uhum. geralmente ele é muito afetado, são os membros superiores e inferiores, quando você, assim, até o andar de metrô, quando está muito gelado, ele Uhum. provoca uma vasoconstrição, quer dizer, um aperto grande na veia, que a pessoa chega até a ter dor e tem que sair do metrô para aquecer o membro. Uhum. E essa seria a síndrome de Renault clássica. E tem Uhum. a doença de Renault, que é feita em todos os membros e é uma doença direta do sistema venoso e do sistema arterial, que ela colocando, você coloca a pessoa sempre, ela tem que estar sempre agasalhada, porque senão Uhum. ela vai ter problemas mais tarde, chegando Entendi. até mesmo a gangrena. Ah, entendi. Interessante. É... Doutor, eu queria agora falar de um assunto bem importante, que eu inclusive já antecipei, que é o AVC, né? Uhum. A gente já falou de tabagismo, do cigarro aí, eu queria saber se o cigarro também contribui para o AVC, o que é o AVC, eu queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Olha, AVC nada mais é do que uma diminuição do acidente vascular cerebral. Uhum. O que é esse acidente vascular cerebral? Ele pode ser congênito, como um aneurisma, tá? O áudio do senhor, o áudio do Tá, senhor entendeu? continua dando uma picotada aí. Melhorou? Agora melhorou. Tá. O que acontece? Uhum. Na, no, os aneurismas Uhum. são de origem congênita, tá? E o AVC, ele contribui com o quê? Ou você tem uma diminuição do fluxo, levando o paciente a ficar com, a gente chama de hemiplegia, hemiparesia, são pessoas que você olha na rua, ele está andando, mas está andando com dificuldade, Uhum. está andando com uma diferença de marcha, ele Uhum. tem problemas de fala, ele tem problemas generalizadamente de falta de sangue, e temos os piores, que são os de aneurismas que são de hemorrágicos, que a gente chama. Uhum. Então é uma inundação de sangue dentro do cérebro, que você simplesmente olha e, tipo, que catástrofe. Você detecta muito isso dentro de pessoas hipertensas, graves, e não para variar, assim, você estava falando sobre tabagismo, O áudio continua ainda, o áudio voltou a ficar ruim. ficou ruim, agora melhorou? Agora deu uma melhorada. Melhorado. Então tá, vamos lá tentar de novo. O AVC, ele, dentro das comorbidades, ele pode causar todo tipo de estrago que você tem. Os mais brandos, que às vezes você chama de ataques isquêmicos transitórios, Uhum. são os ataques isquêmicos que vão colocar dentro da tua fase
assim, 85% dos AVCs são colocados nos vasos do pescoço, ou seja, as carótidas, Ah, tá? que interessante. E o resto você vai ver pessoas, para variar o tabagismo, e Uhum, hipertensos também. Hipertensos que não se tratam, que acham que com eles não vão acontecer, uhum, tá? entendi. Doutor, qualquer pessoa pode ter um AVC ou há ou a pessoa pode ter um indicativo de que pode ter um AVC, assim? A pessoa... Ele pode ter um indicativo, conforme a gente conversou. Uhum. Primeiro, o cigarro, né? Vamos lá Quem botar fuma, o então, tem mais chance de ter um AVC, né? tem mais chance. Uhum, Hipertensos em geral, uhum, né? São hipertensos, são colocações de pessoas muito nervosas, às vezes estão passando por dificuldade na vida e simplesmente você acaba tendo você desprende uma placa da carótida e às vezes ela vai entupir determinados vasos, esses vasos eles vão simplesmente colocar o entupimento, dependendo do local, você não vai sentir nada, ou uhum, você vai sentir, dependendo, 5 minutos depois você está bem, nunca mais vai ter nada, uhum, e, e outros que ficam fazendo o que a gente chama de ataques isquêmicos transitórios, ou seja, ele vai avisar que vai ter um AVC. Então você vai ter que procurar qual é a melhor forma de tratar o paciente. uhum. É isso. Entendi. Doutor, o AVC também ele tem uma idade específica? Por exemplo, pessoas acima de 40 têm mais chance ou não? Qual que é a Olha, idade? hoje em dia, com 30 anos, a gente já pega gente com AVC. Por quê? Porque tem pessoas que ainda têm, começam a fumar muito cedo Uhum, e familiar, eles têm propensão a ter acúmulo de placas de colesterol nesses vasos que eu estou te falando, aham, tá? entendi. Então elas têm sim. Tem probabilidade maior? Tem. Mas Uhum, assim, se você pode tratar bem das suas artérias, tomando remédio, fazendo as suas medicações, fazer periodicamente seus exames, dificilmente você vai ter algum tipo de problema. uhum. O Tá? que é que mais reduz essa chance, doutor? Uma boa alimentação, exercício? Exercício, boa alimentação e muito juízo. E assim, beber, beber socialmente, não Aham, viver em sociedade bebendo, essas coisas todas você tem que, assim, alimentam-se muito mal, uhum, tomam muito pouca, eles tomam muito pouco líquido, que é água, a gente uhum, assim, e o resto, assim, o que você pensar que a pessoa, comigo não vai acontecer, vai acontecer sim, principalmente em relação às pessoas mais estressadas e, infelizmente, a classe médica vive estressada, é uma uhum, das grandes candidatas a ter esse tipo de problema. entendi. Doutor, assim, agora eu queria saber, por exemplo, como é que a pessoa, como é que eu identifico que alguém próximo está tendo um AVC? Como é que eu diferencio o momento do AVC de alguma outra coisa, de alguma outra manifestação? Foi como eu te falei, ele tem duas maneiras. Primeiro você Aham, olha para a pessoa, ela parece que está olhando para o nada. uhum, Ela não responde a tua pergunta. Perguntas muito básicas e ela não está respondendo. uhum, Então, ela provavelmente deve estar começando a ter um AVC. A segunda é que você tem uma colocação de que a pessoa ela começa a ficar com os membros superiores ou o membro inferior ou mesmo a face, uhum, ele tem
ele vai chegar ao ponto de ele começar a ficar com a perna bamba, a Uhum. mão boba, ele não segura o copo para tomar uma água. Uhum. Aí você pode e deve fazer os exames para ver se constatar se ele está realmente ele está evoluindo para um AVC ou Uhum. fazendo somente um ataque isquêmico transitório, eles são todos tratáveis hoje em dia, Entendi. tá? Entendi. Doutor, assim, eu queria saber quando é o momento, quando é a hora de procurar um atendimento para qualquer uma dessas doenças que a gente falou. Qual é O o mais sinal? rápido possível. O mais rápido possível. É, Ao o menor mais rápido sinal possível. possível. Ao menor sinal possível. Se a pessoa estiver dentro dessa faixa etária que você falou, Uhum. 40, 50, 60 anos, principalmente, elas vão. É melhor procurar e dizer não tem nada, porque isso é feito com um simples ultrassom e com a história do paciente, você bem feito, você já descarta a hipótese que ele teve um AVC, se Uhum. ele é fixo ou se ele é móvel, como o acidente vascular cerebral transitório. Uhum. Tá? Agora, com relação a outras coisas que podem acometer aí o corpo. Por exemplo, a pessoa está lá com a varize, aí Uhum. não procura um atendimento. Isso pode evoluir para alguma coisa mais grave? Ou seja, o menor também sinal de uma varize, a pessoa tem que procurar um médico? Olha, varizes hoje em dia dificilmente você vai procurar, a não ser para a parte estética. Aham. Quando elas estão muito ruins, elas têm que ser operadas, Uhum. porque elas não servem mais para nada. Elas têm que ser feitas e são cirurgias muito, muito tranquilas. São É, né? cirurgias que para você ter uma ideia, ele é abaixo de 0,1% nas estatísticas melhores, Uhum. 0,17% de comorbidade de você ter um problema das próprias das varizes. E ela pode Uhum. fazer aquela coisa que são os famosos trombos, Uhum. fazem as flebites. E essas flebites, elas simplesmente elas chegam para você, doutor, olha, eu estou com uma dor na perna, eu não sei o que que houve. E geralmente quando você toca, ela tem aquele sinal de dor, Uhum. né? E isso você pode escolher. Ou você trata com um remédio chamado anticoagulante, ou Sim. se tiver umas varizes muito grandes, que ela pode vir a ter hemorragia em relação a isso, Uhum. você pode muito bem falar com a paciente e ela dificilmente não concorda, mas se elas concordam em relação à cirurgia, porque elas se curam disso, Entendi. tá? Homem também tem varize, doutor? Com certeza. E no Qualquer homem, quais são as principais causas? As mesmas? principal, menos o salto alto, Menos o salto alto. tá? O Uhum. resto é genética pura. Entendi. Eu posso te dizer porque eu mesmo já operei varizes. Por quê? Porque toda a minha parte paterna Uhum. tem varizes e tinham varizes grandes. Então eu posso te dizer isso de não só como médico, mas assim, depois que estudei, a gente se aprofunda mais um pouco e as pessoas têm esse tipo de genética. Uhum. Aí você tem que literalmente fazer uma prevenção. Como é que a gente faz a prevenção? Na maioria das vezes, usando a famosa meia elástica. Uhum. É isso que tem que ser feito. Entendi. Doutor, agora Tá? falando de pandemia, eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma a pandemia agravou alguma doença dessa a comunidade médica vê que evoluiu por conta da pandemia. Eu estava também fazendo algumas pesquisas, por exemplo, na pandemia muitas pessoas, claro, né, Uhum. ficaram mais em casa, preferiram se isolar, deixaram de lado as atividades físicas.
Exatamente. E aí a falta de exercícios também pode levar a vários desses problemas que a gente já falou aqui. Não, ela E, leva mesmo. né? E outra É. coisa importante, doutor, que eu também estava lendo, é que a necessidade de isolamento, muitas pessoas deixaram de dar continuidade nos seus tratamentos, né? Nos tratamentos relacionados a doenças que acometem aí o sistema circulatório e tal. Então eu queria que o senhor falasse mais também da sua visão, da visão do senhor, da comunidade médica, com relação ao impacto que a pandemia causou aí nessas pessoas com relação a essas doenças. Olha, a pandemia ela atingiu, acho que ela só não atingiu por enquanto que eu vi, foi cabelo. O resto, tudo foi afetado. Então, o que que houve? Você com um tipo de... A primeira coisa que você perdeu foi massa muscular maciça. Uhum, Você perde uma massa muscular grande. Então, se você não fizer exercício, não fizer uma caminhada, não fizer as suas com o devido distanciamento social, sua uhum, máscara, você precisa entender que você vai ter algum problema, principalmente venoso, porque você perde a tua capacidade de drenagem. uhum, Por que que você perde? Porque você perdeu a musculatura. Quem faz essa drenagem mais realisticamente são os músculos. E uhum, os músculos estão atrofiados, principalmente pessoas mais idosas que andava. Eu tenho a maioria dos meus pacientes são de terceira idade e uhum, eles pararam de andar. Então, quando agora para começar a andar de novo, está sendo assim muito difícil para eles, porque eles agora não querem mais andar, porque acham que não tem mais necessidade. Já que eu estou nessa pandemia e eu preciso fazer alguma coisa, as uhum. pessoas geralmente não fazem. No máximo vão fazer ir ao supermercado. E de resto, dificilmente você vai ver uma pessoa voltar ao normal dela que ela tinha antes dessa pandemia. Uhum. E conforme eu te falei, a pandemia, o que que ela fez? Ela não, só não afetou isso. O resto, todo o sistema arterial venoso, principalmente uma coisa que a gente ainda não falou sobre foi uma sistema venoso. Ele no pulmão, você acaba tendo uma trombose venosa ela é mortal quando está feita em massa, que é a embolia Uhum. pulmonar. E essa Eu, embolia pulmonar ela tem muito a ver com as colocações da, da própria alteração dos, dos fatores que são a uhum, diminuição, a, a, a dimensão, a viscosidade sanguínea, tá? E a parada geral uhum. de não fazer nada, não querer fazer nada. São pessoas que estão muito o medo está causando isso. Entendi. O senhor falou da trombose venosa, inclusive a Sociedade Brasileira de Angiologia e Angiologia, Cirurgia Vascular, ela apontou isso, né, doutor? sim, De São Paulo, lá apontou que durante esse período de pandemia houve um aumento de casos aí de trombose venosa, embolia sim, pulmonar e urgências arteriais, que segundo a sociedade aí brasileira, podem ser explicadas pela incidência de eventos trombóticos relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. é. O que é que se Mas, tem, doutor, de mais recente que relaciona, por exemplo, esses episódios com o SARS-CoV-2, com o coronavírus? olha, o SARS-CoV, ele é um vírus que, assim, se você já deve ter feito, um Uhum, colega seu de redação, ele tem, com certeza, assim, todo mundo tem um contato com um vírus, uhum, com esse vírus, né? uhum, E você simplesmente na sua
na sua vida, você vai andar, você vai falar, você contigo não vai acontecer nada, mas o seu colega, que é até mais novo do que você, ele teve do nada apareceu umas varizes, das varizes apareceu coisa, e ele vai ficar entubado, e, e isso tudo faz com que o sistema venoso e o sistema, principalmente o circulatório geral, ele tem uma parada muito grande. Sim. Então ele acaba, a viscosidade sanguínea, Uhum. ela acaba fazendo com que você tenha uma diminuição de volume de sangue. Então as pessoas, você vê pessoas saindo dos hospitais e saem direto para casa fazendo fisioterapia diária para Uhum. começar até para andar. E isso é uma coisa catastrófica para qualquer especialidade. Na minha especialidade, o que, que acontece? Além disso tudo que eu estou te falando, essa Uhum. embolia pulmonar ela veio assim com muita força. Uhum. Nunca a gente tinha pego tanta embolia pulmonar, e pessoas que vêm a falecer em relação a isso, infelizmente. Infelizmente, né, doutor? Agora, é importante também, né, doutor, que a gente frise que, apesar dos cuidados aí com a Covid, do distanciamento, da máscara, é importante que as pessoas que têm algum tipo de doença aí cardiovascular não deixem de continuar o tratamento, né? Sim, é o mandatório, mas assim, a gente também tem um problema grande. Os novos anticoagulantes que existem na Uhum. praça, a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo. O grande problema é o preço dos remédios. Uhum. Então, é um tratamento que ele custa por mês, só isso, porque geralmente são pessoas com várias comorbidades. Só o anticoagulante ele custa em torno de R$ 300 Uhum. e fica muito caro. Então a gente tem que avisar para o paciente, porque a pessoa vai precisar de usar, e você não tem como não usar isso atualmente. Então a Uhum. gente tem que falar com o paciente, só tem que fazer um esforço, tem que colocar isso. Agora, não dá para você falar para uma pessoa que vai para a UPA. Então ela vai ficar ainda com o método mais antigo, ele é um tão bom quanto, mas Uhum. ele custa R$ 35. Uhum. E a gente fala isso, assim, não dá para você mensurar se a pessoa pode ou não pode. Ela deve usar, deve. Agora, se ela pode usar, são outros 500. Uhum. Esse novo Tá? método não está disponível no SUS? Eles estão querendo agora, provavelmente na semana que entra ou na semana que sai, obrigar os planos de saúde e o SUS, principalmente, Uhum. vão entrar agora. Caíram duas patentes que, se Deus quiser, a gente vai melhorar um pouco a vida dessas pessoas que têm o problema é, grande do próprio dinheiro, né? Uhum. Entendi. É isso. Doutor, como é que faz? A pessoa que sentir algum desse sintoma, que apresentar algum desse sintoma, como é que faz para ter um tratamento no, aqui no Rio? Como é que faz, por exemplo, para procurar o senhor? Olha, no Rio de Janeiro você tem, por incrível que pareça, se as autoridades que poderiam melhorar o SUS Rio de Janeiro, porque o SUS do Rio de Janeiro ele tem ele tem deixa eu te falar, Uhum. ele tem uma coisa assim meio fora dos outros SUS. Nós temos um SUS um SUS municipal, um SUS estadual e um SUS de, de federal.
Uhum. O que, o que vai contra o que é o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Então, você não pode chegar para o paciente e falar assim, olha, eu quero uma vaga. Olha, aqui não pode porque aqui é federal. Eu tenho escutado muito isso. Uhum. Então, são pessoas que assim, ainda não entenderam que o SUS ele é geral, ele é Brasil. E a gente teria que ter suprimento e essas coisas que você mesmo ouviu, não tem nem dinheiro para colocar pessoas para dormir quando estão entubadas. Você Uhum. imagina, então, uma pessoa que precisa de entubada, ela precisa dormir. Senão ela fica completamente desnorteada. Uhum. E é capaz mesmo de arrancar tubo, fazer essas coisas todas. E as pessoas estão sendo realmente heroínas de estarem trabalhando com esse tipo de colocação. Uhum. São pessoas que literalmente estão dando tudo de si e mais alguma coisa. Porque está difícil eles entenderem que uma coisa simples. O SUS vem para ser tudo que foi na vida os institutos de aposentadoria, que hoje em dia não tem mais, Uhum. tá? Uhum. Entendi. É isso. E, E e aqui como é no que a Rio de pessoa, Janeiro, como é que a pessoa vale. acha o senhor, doutor? Olha, eu trabalho atualmente no meu consultório próprio em Copacabana, Uhum. na Rua Figueiredo Magalhães, 219, sala 410. Uhum. É só ligar para lá, falar com a secretária, e o telefone é 2257-1105, tá? 2257-1105, Ah, legal. Então é tá importante bom? aí se atentar, né, doutor, para qualquer sinal aí Exatamente, e, na dúvida, procurar aí um atendimento, né, doutor? É importante. exatamente. O Doutor Júlio mais, Matos, ah, o mais importante de tudo é tratar. tratar, né? Não pensa que amanhã vai acontecer alguma coisa, porque vai acontecer. É lei de Murphy. Ah, pois é. Infelizmente, se não tratar, a gente caminha para Exatamente. isso. Tá Doutor bom? Júlio Matos, cirurgião vascular, angiologista, muito obrigado, doutor, por esse papo aí, por esses esclarecimentos aqui nessa tarde, viu? Tá, muito obrigado a vocês. Eu também agradeço aqui ao pessoal que acompanhou a nossa live. Doutor, vai ficar salvo aqui no nosso Instagram Tá para ótimo. quem viu quiser rever, ou para quem não viu, quem viu quiser marcar um amigo que não viu também, para ver essas dicas Tá importantes, ótimo. esses esclarecimentos importantes. Então, doutor, grande abraço aí para o senhor, bom trabalho. Para você também. Bom Um abraço. feriado. Para o senhor Tchau, também. Tchau, tchau.